G4 Plus, né, ele tem um problema crônico. Inclusive a gente já tem vídeos aqui em Moto G4 Plus sem áudio. Esse problema crônico é um problema que dá em umas malhas que saem do codec para um circuito integrado à parte de baixo. Então o que a gente tem que fazer aí nessa situação é cortar, né, raspar a placa. Se você botar no YouTube, por exemplo, aí fazer uma pesquisa, Moto G4 não está reproduzindo áudio, por exemplo, você vai ver que tem vários vídeos falando sobre essas questões aí, né? Inclusive, você vai encontrar vídeo nosso também mostrando o procedimento de recuperação das trilhas de áudio do Moto G4 Plus. Então, Moto G4 aí, quando dá esse problema do áudio, você troca aí o alto-falante, troca o codec de áudio, por exemplo, e o problema continua, então aí deve-se fazer, né, uma raspagem na placa para encontrar as malhas de áudio e aí se fazer um jumper nessas malhas, né, reconstruindo para que volte o áudio funcionar perfeitamente, beleza? Não é normal, né, que componente nenhum, quando o aparelho vai ligar, ele vai esquentar, certo? Quando a gente tem um consumo travado, algum componente na placa tende a esquentar, mas não é toda hora que um componente ele vai aquecer e vai ser o causador do curto, certo? Então você tem que desenergizar essa placa, verificar em condição reversa ou escala de continuidade, pegar alguma malha aí com baixa resistência, bipando dos dois lados e verificar no esquema elétrico que malhas são essas, né? Provavelmente, se não tem consumo primário, tem algum curto ou alguma malha secundária. Não é memória mais. Memória ela trava entre 80 a 200 mA. Você tem 320 mA, então tem um curto aí em alguma malha secundária. Verifique a malha de 3 volts da memória. Dá muito problema e causa esse tipo de falha aí, travando no consumo, né, acima de 300 mA. Beleza? Então verifique isso aí. Você pode ter um curto aí ou uma fuga secundária para travando nesse consumo. Verificar se não tem nenhuma malha aí de baixa resistência. Claro, vai ter malha de baixa resistência e nem toda malha de baixa resistência ela vai estar em curto, né? Então a gente tem vídeos aqui no canal falando sobre essa parte de baixa resistência e malha em curto. Então verifique aí, provavelmente ao redor do Power Manager você vai encontrar alguma coisa, ok? E aí você vai começar a análise por ela, né? Injetando a tensão na malha que você encontrar, né? Com a tensão da malha, né? Não vai aplicar aí 4 volts na tensão de 1, não você danifica a CPU, por exemplo. E é isso. Um A3 está dando imagem de aquecimento e o aparelho desliga e quando esfria liga novamente. Deslimpeza, desoxidação, troca de dock de carga. Essas imagens, né, de aquecimento, isso é dado por termistores, né? Termistor, ele diminui a resistência, fazendo com que a CPU, né, ele aumenta a resistência, na verdade, fazendo com que a CPU ela entenda, né, que alguma coisa está aquecendo e aí a CPU ela vai mandar essa mensagem, vai finalizar o aparelho, né, para o aparelho desligar para não haver danos ao usuário. Muitas vezes esse problema de aquecimento está relacionado ao próprio termistor, certo? Então, o que você tem que procurar aí? Você tem que procurar aonde está o termistor dessa placa. Esse sintoma ele só aparece quando eu plugo um cabo USB, ele funciona, ele liga normalmente, aí quando eu plugo um cabo USB ele mostra essa informação, ou essa informação sem que eu precise colocar um cabo USB ela já aparece. Tipo, você liga a placa e já mostra isso, né? Porque por aí você já vai saber qual é o termistor que você vai precisar verificar. Se quando você pluga o cabo USB, depois de um período ele mostra essa informação, não pode ser um termistor relacionado à parte, né, de carga. Que é quando você ativa a rede, por exemplo, pode ser pelo um termistor no setor de radiofrequência. Então você tem que fazer um teste. Liga o aparelho sem chip, para ver se o aparelho vai ligar normalmente, certo? Já peguei muita falha dessa forma. Primeiro tem que localizar qual é o termistor, né? A gente vai encontrar termistor aí na parte lógica, é a parte CPU, termistor no setor de radiofrequência e termistor na parte de carregamento. Praticamente são 3 termistores que você vai encontrar aí na placa, né? Às vezes só 2, às vezes 3, às vezes até 4, né? Mas basicamente são esses termistores que vão ter setor de radiofrequência, setor lógico, setor de carregamento. E aí o que você vai fazer? Liga o aparelho sem chip ou coloca no modo avião para ver se o aparelho vai mostrar essa mensagem. Se não mostrar, então você já sabe que o problema está no setor de radiofrequência. E aí você vai verificar se realmente não tem nenhum aquecimento. É claro, é óbvio, você tem que verificar isso, porque realmente pode ser uma verdade, né, do que o termistor está apresentando para a CPU. Então é bom você verificar se realmente não está aquecendo muito aquela parte do setor de radiofrequência. Então, se tiver tudo ok, e aí você vai procurar o termistor e vai remover daquele local. Agora, se com o chip desativado, sem colocar o cabo, ainda dá essa mensagem, então provavelmente o termistor ali próximo à CPU está com algum problema, beleza?